Olá, você que me acompanha nesse momento, é uma alegria muito grande falar com cada um de vocês. Meu nome é Ronald Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco, sou jornalista, comunicador social e também contribuo com o núcleo Lux Mundi na área da comunicação. O tema de hoje e o tema que me convidaram a falar com cada um de vocês é altamente pertinente e necessário. Sim, altamente necessário, porque como igreja, nós precisamos cada vez mais estar inseridos dentro dessa realidade que Papa Bento XVI chamava de continente digital. A igreja precisa estar inserida, mas sem esquecer que é igreja. Qual é a sua essência, aonde quer chegar, quais são os seus objetivos. E começo dizendo isso sobre a relação dos objetivos, justamente porque, e aí recordo uma cena muito interessante do filme da Alice do País das Maravilhas, do livro da Alice do País das Maravilhas, onde o gato pergunta para Alice: Alice, para onde você vai? A Alice diz: eu não sei. E o gato responde: bom, se você não sabe, qualquer lugar serve. Para nós, não serve qualquer lugar. Nós precisamos, como igreja, saber onde estamos e o que é que nós queremos fazer estando nesse devido lugar. Redes sociais e violência sexual. As vulnerabilidades ao alcance das mãos. Se nós estamos cada vez mais imersos nessa realidade digital, nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças estão também. E sabem muitas vezes mais do que nós. São muito mais inteligentes que nós. Basta olhar para os menores da nossa família. Basta olhar para aqueles que são mais jovens na nossa família. Eu tenho uma irmã de 4 anos, ela sabe mexer no YouTube, mexe, faz vídeo, porque faz parte da geração dela. Entretanto, a questão não entra diretamente no privar a criança, o adolescente ou o jovem de utilizar os meios, mas de saber acompanhar. Saber acompanhar. Isso é muito sério. Mas antes de falar diretamente sobre as redes sociais, sobre a questão da violência sexual, preciso falar com vocês e recolocá-los dentro da nossa realidade social. Preciso falar da nossa realidade filosófica, da nossa realidade antropológica, sociológica, o mundo em que nós estamos vivendo. Vivemos num mundo veloz, é um mundo contemporâneo, para alguns estudiosos pós-contemporâneo. E esse, claro, como todas as realidades, possuem aquilo que é muito bom, aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom, não é? E nós precisamos saber lidar com esses 3 elementos, porque estamos inseridos nisso. Não adianta dizer que não estamos, porque estamos. Vivemos numa sociedade altamente veloz. E o sociólogo Zygmunt Bauman, ele nos recordava que a nossa sociedade ela é líquida. Ela é muito rápida, mas pouco profunda. Nós abraçamos muitas coisas, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Entretanto, não nos aprofundamos em nenhuma delas. Somos fragmentados. Nos especializamos em uma área e só sabemos falar dessa área. Não sabemos olhar para o lado e reconhecer que existem tantas outras e que nós podemos estar também nelas e saber ao menos o básico. Isso incumbe em nós realidades positivas e realidades não tão positivas. E prefiro dizer assim, vejam, na era digital, nunca tivemos tão próximos dos outros. Mas também nunca tivemos tão distantes uns dos outros. Eu sei o que acontece em tempo real lá na China. Eu sei o que acontece em tempo real em Londres. Eu sei o que acontece em tempo real em Brasília. Eu me conecto muito fácil com as pessoas. Basta marcar uma reunião, uma videoconferência, como nós estamos aqui agora, nesse momento. É muito fácil muitas pessoas se reunirem. É muito fácil eu ter 10 mil seguidores no Instagram. É muito fácil eu ter 5 mil amigos no Facebook. Mas quantos de fato eu aprofundo nas relações? Isso é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. E fazer também como igreja. Porque
Quando nós entramos nas redes sociais, nós precisamos nos perguntar se nós queremos seguidores para nós ou se nós queremos fiéis. Qual é a nossa presença como religioso? Como é a nossa presença como padre? Como é a nossa presença como bispo? Como é a nossa presença como seminarista? Como é a nossa presença como leigo cristão dentro das redes sociais? O que é que nós somos chamados a ser, se não sal da terra e luz do mundo? E muitas vezes nós vivemos assim, espécies de fragmentos, uma neurose, e chega a ser até patológico. Porque na igreja somos uma coisa, na nossa casa somos outra, nas redes sociais, outros. E aí é uma espécie estranha de esquizofrenia social, que muitas vezes nos colocamos. Porque precisamos estar inseridos no meio. Se alguém posta foto na piscina, eu preciso estar lá. Eu preciso também postar uma foto na piscina. Se eu posto uma foto sem camisa, nossa, olha, ele é musculoso. Olha a barriga dela, olha os seios dela. Como é que estão os meus? Eu preciso me organizar para isso. Então nós também corremos o risco, caríssimos irmãos e irmãs, de viver uma realidade de aparências. E a rede social nos coloca também nessa questão de ideal e não de real. E a igreja, ela corre o risco de viver também essa experiência. Religiosos e religiosas correm o risco de viver essa experiência. Leigos e leigas correm o risco de viver essa experiência. Isso é muito sério, porque diz diretamente em relação ao nosso projeto de vida. A pandemia nos forçou, não que já não fizéssemos, mas a pandemia nos forçou a estar cada vez mais inseridos no meio digital. Ou fazíamos isso ou não sobreviveríamos, não é? Mas ela nos colocou numa realidade que nós chamamos de novo normal e que não há volta. Mas como é que nós vamos nos comportar nisso? Como é que nós vamos nos colocar e viver nessa realidade, se não como aquilo que nós abraçamos como projeto de vida, que é ser cristão? E isso a gente precisa dizer para todos, porque a todo momento nós estamos comunicando. A todo momento eu estou querendo dizer alguma coisa, mesmo em silêncio. E o que é que eu, agente de pastoral, o que é que eu, advogado, o que é que eu, médico, o que é que eu, padre, bispo, seminarista, estou comunicando? Porque sabem que muitas empresas não se interessam nem tanto mais pelos currículos escritos, mas pelas redes sociais, porque lá eu sei quem é você. Ou ao menos as aparências que você vende. Agora, a rede social é um universo, né? Agora o Facebook, Instagram, WhatsApp vão deixar de ter esse nome, né? E vão se chamar metaverso, para trazer a dimensão de um novo universo virtual, onde todos nós, porque você vai estar lá, inserido nessa realidade. Nós estamos lá, mas quem somos nós? É uma pergunta filosófica, mas é uma pergunta que cada um de nós precisa responder. Quem somos nós? Porque meu nome é Ronald, mas lá eu posso me chamar Rodrigo, para esconder a realidade e a minha identidade. Lá eu posso me chamar Bruno, lá eu posso me chamar Guilherme. Lá eu posso postar fotos daqui para baixo para ninguém saber daqui para cima e me reconhecer. Eu posso realizar ou tentar realizar os meus maiores fetiches, porque tudo está na palma da minha mão. A vulnerabilidade está ao alcance das minhas mãos. Da mesma forma que eu converso com pessoas de 80 anos, atendo pessoas de 70 anos, 60 anos, eu atendo também jovens e também não crianças. Agora, sabendo da minha índole e aonde eu quero chegar, eu sei qual é o meu comportamento. Porque muitos casos, caríssimos irmãos e irmãs, de violência sexual, mais de 30% dos casos de violência sexual começam pela internet. Começam pelas redes sociais. E não é proibir que as crianças, que os adolescentes, que os jovens tenham suas redes sociais. Não é isso. Mas que eles possam ser acompanhados. Acompanhados.
acompanhados na era digital, no ambiente, no mundo virtual, mas também acompanhados na sua vida pessoal. Os pais não conversam muitas vezes com seus filhos, delegam isso, terceirizam esse serviço, seja a babá, sejam a escola, sejam a universidade, sejam os amigos. A igreja, ela tem um papel fundamental no acompanhamento do ser humano. E ela não tem o direito de fazer diferente. Ela não tem. Porque Papa Paulo VI, muito claro, a igreja, ela é perita em humanidade. Ela é perita no ser humano. E ela não tem o direito, caríssimos irmãos e irmãs, de fazer o contrário. Ela não tem o direito, ai, como diz a Sagrada Escritura, ai de vós que escandalizam os pequeninos. Ai de vós. Seria muito bonito se disséssemos, vinde a mim, todas as criancinhas, e dizer isso sem olhares tortos. Sem olhares tortos. Sem zombarias. Sem risadinhas. Eu me escandalizo toda vez que vejo algum caso de violência sexual por um sacerdote, por um religioso. Isso é exposto na mídia. Porque isso é exposto na mídia não como o padre que caiu, mas como a igreja que faz. Olha como é que se comunica. Não é o padre que fez errado. Não é a irmã que fez errado. É a igreja. E aí, não é o padre pedófilo. São os padres pedófilos. A massa entende assim. Nós estamos num curso como esse, não para nos formarmos, mas para nos educarmos. E para sermos profetas. Profetas na vida e profetas nas redes sociais. Sermos de fato acompanhadores. O cristão é aquele que sabe acompanhar, porque tem a vida em comunidade, compreende a comunidade como um lugar propício de salvação e de convivência. É escandaloso, a gente está vendo casos aí, não é? Na televisão, nos jornais. Como é que nós nos comportamos como cristãos? A gente vê a questão das fotos, porque enquanto está comigo, é meu. Eu sou proprietário, eu sou senhor. Mas quando eu posto, quando eu envio, eu me torno escravo. Eu me torno escravo. E nós precisamos pensar sobre isso. Como têm sido os nossos comportamentos? Vou dar um exemplo para vocês. Como salesiano, a todo momento eu atendo adolescentes. A todo momento eu atendo jovens. Crianças. Mas nas redes sociais, quando eu vou atender um adolescente que seja menor de 18 anos, antes de começar qualquer conversa, né, sobretudo de vídeo, essas coisas assim, porque eu preciso conversar, sou salesiano, eu peço para chamar os pais, ou um responsável. Olha, eu estou conversando com seu filho, eu estou conversando com a sua filha, meu nome é Ronald, sou salesiano, e o assunto é esse, esse e esse. Não porque me dá segurança, mas porque isso, além de me dar autonomia no trabalho, isso me faz ser claro com as duas partes. E o que nos faz pecar muitas vezes é que nós não somos claros, por mais que nós tenhamos boas intenções. Porque a comunicação, não existe esse ditado, entendam bem. Se ele não entendeu, paciência, eu quis dizer isso. Isso não é comunicação. A comunicação é quando eu digo e o outro entende. Se o outro não conseguiu compreender o que eu disse, não houve comunicação. Se eu falo inglês contigo que não compreende o inglês, não houve comunicação, porque você não me entendeu. E às vezes falta isso. Falta isso. E quando na formação, dentro da vida religiosa, no seminário, seja o nome que, né, nas casas de formação, nos seminários diocesanos, nós não fazemos um bom acompanhamento, porque o sacerdote, o religioso, a religiosa,
precisa ser, por excelência, o homem e a mulher da afetividade. Nós não somos estéreis. Nós não somos estéreis. Porque caso fôssemos, não podíamos sequer ser religiosos e religiosas, sacerdotes, bispos. Não poderíamos. Porque precisa da nossa vida transbordar vida. Precisa da nossa vida transbordar abundância. Precisa da nossa vida, como diz João capítulo 15, a questão dos ramos. Precisa dar fruto. Caso contrário, nós estamos no lugar errado. E aí, quando nós não compreendemos ou não sabemos lidar bem com a nossa afetividade, a nossa sexualidade, nós não falamos sobre isso, isso pode ser um problema mais cedo ou mais tarde. Porque nós somos seres humanos. Nós lidamos também com as nossas carências. Nós lidamos também com as nossas fragilidades. Mas nós não temos o direito, como eu disse há pouco, de escandalizar, porque nós somos igreja. Nós não temos esse direito. Porque nós somos pais e mães de muitos. Pais e mães de muitos. Sim, nós somos. Nossa vocação é essa, deixar de amar exclusivamente uma família, de uma esposa, um esposo, filhos, para amar a todos. Esse é o voto da castidade. O padre diocesano também é convidado a fazer essa experiência pelo celibato, porque ele é pai de todos. Padre é pai. E ninguém tem o direito de violentar ninguém, seja com palavras, seja com gestos, sejam com toques. E o que é muito comum nas redes sociais, entre as juventudes, e que não pode ser normal entre nós cristãos, não estou nem falando mais de padre, de bispo e de freira, mas entre nós cristãos, é o nudes. As pessoas enviam nudes, como enviam mensagens, figurinhas de bom dia. E as relações começam por aí. Ou com conversas dúbias. Lembra que eu falava da clareza? Nós precisamos ser claros, porque nós somos uma instituição, nós somos igreja. Ah, eu sou catequista de... Você está representando uma instituição. Ah, eu sou da pastoral da saúde. Está representando uma instituição. Você é a igreja. A gente precisa ter consciência. Eu gosto muito desse termo, criar consciência. Nós precisamos criar consciência, eu começava falando isso, né? Saber onde nós queremos chegar, quais são os nossos objetivos. E muitas vezes à noite, nós colocamos capas, né? Identitárias e vamos à caça. E isso é um problema. Isso são seres humanos infelizes que não se reconhecem. E pelas redes sociais, tudo está ao alcance de todos. Tudo está ao alcance de todos. Aí ali na rede social, eu vou lá, olha e falo, olha, você tá bonitinho. Nossa, hoje na missa você tá lindo. Você tá linda. Nossa, mas que roupa. Olha, você podia ir com essa outra roupa? Olha. Nossa, a gente podia marcar de se encontrar, tomar um sorvete, tomar um café. Não há mal no tomar o café. Não há mal no tomar o sorvete. Mas o que é que está por trás disso? O que é que está por trás disso? Infelizmente, isso é uma chaga. Quantos religiosos, quantos padres, né? Utilizam-se das redes sociais para sanar as suas carências. Veja aí nos jornais. Nós somos chamados a fazer uma outra experiência. Nós estamos aqui para poder contribuir num processo educacional para profetas. Você que acompanha esse curso está sendo educado a ser um profeta. E um profeta de testemunha com a tua vida. Quem é você nas redes sociais? O que é que você está comunicando? Com quem é que você está falando? Aonde você quer chegar com quem você está falando? Não é uma questão, e não se trata de uma aula apelativa, porque não é. Mas a minha intenção, sobretudo aqui, é criar consciência. Nós precisamos entender o nosso papel de igreja. Porque
Quase tudo hoje se começa pelas redes sociais, né? Eu estou em casa, mas eu estou em contato com jovens que estão em Curitiba, onde eu morei. E atendo-os espiritualmente. Mas se eles me mandam uma foto, eu mando uma foto para eles, já chegou, eu já chegou aqui, já chegou lá. E eu mantenho um relacionamento. As pessoas namoram pela internet, as pessoas casam pela internet. Eu ouço cada história de jovens, minha gente, que vocês não têm noção. De jovens que querem se matar porque foram expostos com as suas fotos. De jovens, inclusive, eu trabalho no sistema penitenciário também, né? E eu estou acompanhando um jovem preso, pegou 6 anos de cadeia. Justamente porque ele terminou, a namorada terminou o namoro com ele e expôs as fotos. Isso é crime. Mas percebe a que ponto nós chegamos? E isso acontece com membros da igreja. Com leigos, leigas, religiosos, religiosas, padres, bispos. A quem é que nós estamos seguindo? Onde é que está a criação das personagens? Se está no eu ser padre? Se é um personagem tudo isso? Ou se é naquilo que eu faço nas redes sociais? Porque se eu sou pastor, se eu sou pastora, no caso das irmãs, o leigo também é chamado a ser pastor, porque todos nós somos igreja, povo de Deus. Onde é que nós precisamos conduzir? Até onde nós precisamos conduzir? Nós somos chamados a ser acompanhadores em todos os lugares. As redes sociais precisariam nos beneficiar nisso, num contato mais personalizado, num acompanhamento mais contínuo. Não em sanar as nossas feridas. Não em sanar as nossas carências. Não em sanar as nossas fragilidades. Ainda mais falando-se dos pequeninos. Ainda mais falando dos adolescentes. Porque isso causa um trauma inestimável, inigualável para a humanidade dele. Para o ser humano dele, para o psicológico, para o emocional, para o físico. Mesmo que não haja toque. Porque a violência sexual, ela não precisa ser necessariamente só o toque, mas aonde eu quero chegar? Me assusta ver algumas fotos de sacerdotes, ver algumas falas de sacerdotes nas redes sociais, algumas brincadeiras dúbias. E eu não estou aqui com a intenção de julgar ninguém. Eu não estou aqui apontando o dedo a ninguém, que você fez certo ou fez errado. Mas a pergunta que eu preciso sempre fazer, quem é você e aonde você quer chegar? A quem você quer levar? Porque Dom Bosco, fundador dos Salesianos, é muito claro, ele dizia assim, ninguém vai para o céu ou para o inferno sozinho. A gente sempre leva uma multidão de gente com a gente. Aonde nós queremos chegar? Volto a dizer, os nudes, sabe, o WhatsApp tem aquela ferramenta de você mandar uma foto e é só aparecer uma única vez. E a pessoa acha que está seguríssima ali. No Instagram tem a mesma coisa, da bombinha. Você manda na bombinha, a pessoa viu e explodiu a foto. Você acha que a pessoa não vai conseguir capturar aquilo ali. Captura. Captura. E aí, às vezes, nós colocamos a nossa vocação em xeque, a nossa vocação no lixo, em nome de um momento, de um prazer, e de um prazer ilegal quando se trata de crianças, adolescentes e vulneráveis. Não. Precisamos nos resolver como seres humanos. Volto a dizer, esse nosso encontro, ele é um encontro de consciência, de criação de consciência, de pensar acerca do pensamento.
Muitas relações, mais de 30% das violências sexuais começam no ambiente digital. Com falinhas ali, com falinhas aqui, com diálogos ali, depois com uma fotinho ali. E aí depois, marca se te encontrar um lugar. Religiosas com perfis no Tinder. Para quem não sabe, o Tinder é um aplicativo de relacionamentos, né? Eu marco de me encontrar com a pessoa, né? Com perfis fakes no Instagram para poder aliciar pessoas. Menininhos, menininhas, não. Catequistas de crisma, catequistas de primeira Eucaristia, pastoral do menor. Não, nós não temos esse direito como igreja. Não temos esse direito. O que é que os nossos filhos, as nossas filhas estão fazendo na internet, nas redes sociais hoje? Nós precisamos acompanhar o que os nossos catequizandos, as nossas catequizandas estão fazendo nas redes sociais, nossos coroinhas, os nossos acólitos. Não é também nós acompanhar, deixa eu ver seu celular aqui. Não, mas é conscientizar os pais. É falar sobre isso. A igreja, ela tem algumas coisas, né? A gente não fala algumas coisas. É tabu para nós algumas coisas. Não, nós precisamos falar. Porque se a igreja não se abre para falar sobre isso, os nossos adolescentes, as nossas crianças vão procurar essa informação em outros lugares. Se a nossa casa, se nós não somos capazes, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos pais, nossa mãe, falar sobre isso, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens vão procurar, sem sombra de dúvidas, em outro lugar. E talvez a informação seja fake news. Se nós não falamos sobre sexualidade, o Google vai ensinar. Os sites de relacionamento vão ensinar. Eu não gostaria, se tivesse um filho, que ele aprendesse pelo Google. Eu não gostaria que a minha filha aprendesse o que é sexualidade no Tinder. Ou conversasse com um amigo sobre isso. Mas eu gostaria que a comunidade eclesial falasse, tocasse nesse assunto. Eu queria que a comunidade eclesial acompanhasse, sim, acompanhasse a adolescência. Acompanhasse o ser criança. Jesus fazia essa experiência. Isso é muito significativo para nós compreendermos o ser igreja, compreendermos e nos entendermos dentro desse dinamismo. Caríssimo irmão, caríssima irmã que me acompanha nesse momento, o assunto é sério e atual, porque você está no meio tecnológico para assistir essa aula. Você está com o celular, se você não está assistindo pelo celular, seu celular está perto de você. Você está conectado a muitas coisas. Teu filho também. Tua filha também. O Papa tem Twitter. Todos os dias ele posta um tweet. Ali é a presença da igreja. Mas nós também somos. Desculpem se de alguma forma eu estou muito repetitivo. Mas é criar consciência. Sabe, a água bate tanto na pedra que fura, diz o ditado. Aonde nós queremos chegar? O que é que nós estamos comunicando? Porque da mesma forma que eu posso hoje participar de uma missa ao vivo pela internet, pelo YouTube, eu posso também entrar em algumas coisas que não me convêm. Eu posso entrar em chats que não me convêm. Eu posso falar com um jovem bonitinho, uma jovem bonitinha que eu atendo, sabendo da carência dele e sabendo da minha carência, e ninguém saber. Porque a questão não está em ser divulgado pela mídia. Porque, eu faço, tranquilo, e ninguém sabe, ótimo. A questão não é essa, a questão é de consciência. A questão é de consciência. Eu não faço porque ninguém vai saber. Eu não faço primeiro porque é um crime. E depois porque eu abracei um projeto de vida que difere dessas ações.
Eu tenho um perfil no Instagram. Eu tenho um perfil no Twitter. Eu tenho um perfil no YouTube. Eu tenho um perfil no Facebook. Para que é que serve? Eu utilizo disso para quê? Um jovem, ele entra no meu perfil. Uma criança entra no meu perfil. O que é que ele vai encontrar lá? O que é que vai comunicar a ele? Porque as vulnerabilidades estão nas nossas mãos. E a igreja não está isenta. A igreja não está isenta. Nós precisamos ser sinal de vida. Nós precisamos ser sinal de profetismo. De nova civilização, a do amor. Como nos recorda tantos documentos da igreja. Leigos, leigas, padres, religiosos, religiosas, bispos, papa. Precisamos ser esse sinal. Como cristãos, porque abraçamos um projeto de vida. E as nossas redes sociais não podem ser esquizofrênica. Aquilo que nós somos na missa, precisamos ser fora dela. Aquilo que nós somos numa experiência de rede social, precisa condizer, o ideal precisa acontecer, precisa ser real lá. Precisa ser real lá, precisa ser real fora no universo digital. Nós não precisamos nos maquiar. O nosso cristianismo não pode ser maquiado. Não precisa. Porque nós somos chamados a ser homens e mulheres de Deus. Também nesses ambientes. A igreja precisa estar lá e está. Mas precisamos reconhecer os nossos papéis. Porque tudo começa por um oi. Tudo começa por um olá. Tudo começa por um, e aí? Você tá bonita hoje? Você tá bonito hoje, hein? Nossa, eu não consegui tirar o olho de você. Eu sou padre, eu sou religioso, eu sou religiosa. Isso condiz, eu sou catequista, eu sou ministro da Eucaristia. Isso condiz, dizer ainda mais para uma criança, para um adolescente, para um jovem. Isso não condiz dizer a ninguém, né? Olha, deixa eu ver uma fotinho sua. Não. Nós não somos chamados a essa experiência, minha gente. Nós não somos. Mais do que falar de teorias, a gente precisa falar de vida. Isso precisa tocar o coração de vocês. E eu escolhi falar assim. Eu escolhi tocar a realidade assim. Porque é a nossa vida. Nós estamos cada vez mais inseridos nessa realidade de... É muito ruim, na posição de jornalista, noticiar alguma coisa contra a igreja. Porque está indo diretamente contra aquilo que é o meu projeto de vida. É certo que padre é que nem avião. Religiosa é que nem avião. Só é notícia quando cai. Porque uma floresta, uma árvore que cai faz mais barulho que uma floresta inteira que nasce. Sim, é verdade. Porque existem muito mais padres santos, muito mais religiosas santas, religiosos santos, do que esses que são criminosos. Mas aí é que está. Não deveria existir esses criminosos. Não deveria, isso não deveria ser notícia. Nós deveríamos estar na área, nas boas áreas dos jornais, não nas áreas policiais. A igreja não é chamada a estar na área policial. Nós somos a igreja. Você que acompanha esse curso é a igreja. Desculpa assim se os meus nervos, eles, né? Mas eu estou falando daquilo que eu convivo e ouço dos nossos jovens. Que acompanham as redes sociais, acompanham os noticiários, construam as notícias. Escrever sobre algo de dentro de casa corta o coração da gente. E nós podemos evitar. Nós podemos evitar, procurar ajuda. Procurar ajuda.
Aquilo que eu deposito na rede social e depois apago, não apaga. Não apaga. Aquilo que você deposita lá, acabou. Vulnerabilidade ao alcance das mãos de todos. De todos. E aí fica... Às vezes eu não gosto de escrever algumas coisas no WhatsApp, prefiro dizer... Porque no WhatsApp, muitas mensagens, quando você manda, você fica à mercê da interpretação do outro. Às vezes um oi nossa, a pessoa tá séria, mas eu só disse oi. Ele não entendeu minha entonação, ele leu e interpretou como ele entendia naquele momento. Então, nós devemos estar nas redes sociais, claríssimo, mas nós precisamos ser assertivos na nossa presença. Ela precisa ser significativa? Sim, significativa, mas assertiva. Assertiva. A violência sexual começa nas redes sociais. Sim, começa. Meu Deus, com uma foto, com um vídeo. Nossa, liga a câmera aí, vamos fazer um ao vivo aqui? Desculpem assim, se estou sendo um pouco chulo, né? Mas precisa escandalizar mesmo. A gente precisa olhar com mais atenção para isso, por isso precisa acompanhar. A gente precisa dizer falar sobre isso com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, olhar as nossas posturas, nos compreendermos. Aqueles que são vocacionados à vida religiosa, olhar aquilo que compreende a nossa vocação, de ministros do sagrado, agentes do sagrado. Você leigo, você leiga, é agente do sagrado também. Representamos uma instituição, igreja, representamos o Cristo. Não escandalizemos os nossos pequeninos. Ao contrário, o acolhamos. O acolhamos. O que é que nós podemos fazer hoje para sermos presença efetiva, significativa, melhorar nossa comunicação? O que é que o outro está entendendo de mim? O que é que eu posto? A gente precisa se policiar. Isso não é... Nossa, ele está me privando do que eu posto nas redes sociais agora? Não. Isso é liberdade. Isso é liberdade, porque você escolheu um projeto de vida de ser cristão, não é? Na radicalidade. Ou como casado, ou como solteiro, mas você escolheu um projeto de vida. E o que é que condiz esse projeto? A gente precisa se perguntar sobre isso, minha gente. Porque no final da vida nós vamos ser cobrados. Não por Deus, mas pela nossa própria consciência. A nossa consciência vai nos cobrar muita coisa. E como eu disse lá no início, quando um padre e uma irmã cai, não é o padre e a irmã que caiu, é a igreja. São os padres pedófilos. Olha a mensagem dos padres. Olha o que eles mandam para nossas crianças. Não. Foi um padre. É um momento de refletir. É um momento de nos compreendermos, nos entendermos. Eu termino a aula de hoje com a mesma frase que eu comecei. Para onde você vai? Alice, o gato pergunta para Alice. Alice responde, eu não sei. Se você não sabe, qualquer lugar serve. Para nós não pode servir qualquer lugar. Nós precisamos, nas redes sociais, saber onde queremos chegar. E não pode ser por meio da violência sexual, mas sim pelo profetismo, pela unidade, pela eclesialidade e, sobretudo, levando ao Cristo Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, muito obrigado. Eliane, Elaine, irmã Maria Luísa, muito obrigado também pela oportunidade de dizer alguma coisa, alguma palavrinha nesse curso de hoje. A vocês rezo, a vocês de alguma forma acompanho, me coloco à disposição, né? Nos meus e-mails, o núcleo possui meus e-mails, meu telefone, né? Estamos juntos no enfrentamento desse mal, dessa chaga que hoje a igreja carrega. Mas certamente, se entendermos que isso é uma luta nossa, não é minha, não é dos padres, não é dos bispos, é nossa como igreja,
isso tudo há de acabar. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.